Agradecemos. Amém? Amém, glória a Deus. Podem se assentar. Eu vou começar pedindo para os irmãos abrirem comigo. Podem se assentar. 2 Crônicas 24, do 1 e o 2, por enquanto. Diz assim. Amém? Todos acharam? 2 Crônicas 24. Joás tinha 7 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 40 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Seba. Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias do sacerdote Joiada. Por enquanto, até aqui, essa palavra o Senhor falou ao meu coração, porque a gente estava no sábado, na escola bíblica, falando dessa passagem com as crianças. A gente está falando um livro sobre as crianças na Bíblia, né? E aí, a gente viu sobre ele, Joás, que era um rei que reinou com 7 anos de idade, né? Você imagina a cara das crianças na hora que eu falei isso, né? Tipo, como assim? Mais novo que eu, ou quase a minha idade, né? E aí a gente foi contar essa história e eu fui me aprofundar um pouco mais sobre isso. E aí, na palavra fala que ele começou o reinado com 7 anos, e a gente vai entender agora o porquê. Lá em 2 Reis 11, diz assim, a partir do 1. Quando Atália, mãe de Acasias, viu que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeoseba, filha do rei Jorão, e irmã de Acasias, raptou Joás, filho de Acasias, no meio dos filhos do rei, que seriam mortos, e pôs juntamente com sua babá numa câmara interior, e assim o esconderam de Atália, e ele não foi morto. Joás esteve com ela escondido na casa do Senhor durante 6 anos, e Atália reinava no país. Só para contextualizar rapidamente, então, reinava naquela época, né, antes do menininho, o pai dele, que era o Acasias, e aí ele morreu. Ele era filho de Jeorão e de Atália. E Atália, ela era filha do rei Acabe e de Jezabel, né? Então, a gente sabe que a influência ali do rei Acabe naquela época de idolatria era muito forte. Então, ela veio já com essa influência. E quando Acasias, que era o filho dela, estava reinando... Pois não, senhorita? Uma presença especial? Senta aqui, então. Intercessora Mirim. Então, quando... então, a Atália, né, que veio com essa influência, então ela influenciava muito o filho dela, que era o Acasias, então ele já não foi um bom rei, né? E aí, quando ele morreu, reinaria o filho dele. Só que a Atália era uma mulher, né, muito ruim, né? E ela queria reinar. E o que ela fez? Mandou matar todos os netos, né? Bem boazinha. Para que nenhum neto sobrevivesse e ela pudesse assumir o trono no lugar do filho dela. Só que quando ela fez isso, uma mulher, né, que é a tia, né, do Joás, ela era a mulher do sacerdote Joiada, e ela pegou o menino, que era ainda bebê, e escondeu ele lá na casa do Senhor, para que pudesse, né, a descendência continuar. E aí, quando o menino tinha ele ficou lá durante 6 anos, né, e aí quando ele tinha 7 anos, que ele passou a reinar. Deu para entender, né, irmãos? Até aí, amém? E aí, continua lá em 2 Reis 11, né, lá agora no versículo 4, que diz assim: No 7º ano, Joiada mandou chamar os capitães dos cários e da guarda e reuniu-se com eles na casa do Senhor. Fez uma aliança com eles, pedindo que jurassem na casa do Senhor. Então lhes mostrou o filho do rei. E aí, do 5 até o 11, ele dá instruções para os guardas para proteger o menino. E aí, no 12, fala: Então Joiada trouxe para fora Joás, o filho do rei, pôs a coroa na cabeça dele e lhe entregou o livro do testemunho. E eles o constituíram rei, o ungiram, bateram palmas e gritaram: Viva o rei! Então, o menino lá com 7 anos, né, ele foi lá o rei de Israel. O rei de Judá, na verdade. E aí... eles continuam, depois nos próximos versículos, fala, né, sobre a Atália, que ela ficou muito irada quando soube, obviamente, e depois, em seguida, lá no 16, eles falam: Então, eles aprenderam, e ela, pelo caminho,
e ela, pelo caminho da entrada dos cavalos, foi para o palácio real, onde a mataram. Então, a partir desse momento, o rei, né, o Joás, começou a reinar, mas como ele era uma criança, ele tinha a influência do tio dele. Hoje as crianças estão com tudo aqui, hein, pessoal? Estamos falando de criança, né? Era o rei criança, então deixa as crianças. Então, a gente vê lá no 17, diz assim, Joiada fez uma aliança entre o Senhor. Então, Joiada era o tio do menino, e que passou a ser a influência do menino, né, durante o reinado. Joiada fez uma aliança entre o Senhor, o rei e o povo, para serem eles o povo do Senhor, e fez também uma aliança entre o rei e o povo. Então o povo da terra entrou no templo de Baal e o derrubaram, despedaçando os altares e as imagens de Baal. Matã, o sacerdote de Baal, foi morto diante dos altares, e o sacerdote Joiada pôs guarda sobre a casa do Senhor. Então nós vemos que a primeira coisa que fizeram foi estabelecer novamente o culto ao nosso Deus. Amém? Então eles entraram lá, derrubaram os altares que tinha Baal, para que pudesse se restabelecer a adoração ao Senhor, né? Então, a primeira coisa que a gente vê aqui foi sobre eles quebrando a idolatria, né? Então, nós vemos na história de reis muita idolatria, né? Então, a gente vê um rei bom, aí ele vai lá, despedaça tudo, restaura, aí vem outro rei, volta com a idolatria, e assim, né, acontece muito na história. E a gente viu que nesse reinado de Joás, o Joiada, que era o sacerdote, ele estabeleceu a adoração no Senhor. E aí, hoje, eu refletindo agora, né, sobre isso, não está nem anotei, mas o Senhor falou muito que hoje que nós somos o templo do Senhor. E nós devemos ter essa adoração ao Senhor em nosso coração, estabelecer essa adoração do Senhor na nossa vida, né? E muitas vezes a gente vai precisar quebrar muitas coisas, né? A gente vai precisar mudar muitas coisas, porque eu imagino que não foi lá chegar lá e quebrar os altares. Eles mudaram toda uma cultura, algo que já era uma rotina que eles já tinham de adorar um outro Deus. Então, assim, muitas coisas eles tiveram que mudar, e não deve ter sido fácil, né? E assim também não é fácil na nossa vida, quando a gente afirma que só o Senhor é Deus, que Ele é o Deus na nossa vida, e que a gente vai servi-lo, muitas coisas a gente muda, e não é fácil. Às vezes a gente vai passando por umas transformações, né, pequenas, mas aos poucos a gente vai crescendo, e o Senhor é quem vai nos dando força para que isso seja mantido em nós. Amém? Mas esse passo de, não, eu quero servir ao Senhor, eu quero adorar ao Senhor, é o primeiro passo muito importante, né? Assim como aqueles estabeleceram estabeleceram a adoração ao Senhor, e assim, do mesmo jeito, a gente estabelece a adoração do Senhor, nosso Deus, em nosso coração. Amém? Aí eu queria continuar agora, lá em 2 Crônicas 24, do 15 ao 27. Eu vou botar você para ler aqui, hein? Começa assim, lá no 15. Joiada morreu após uma longa velhice, e tinha 130 anos de idade quando morreu. Sepultaram-no na cidade de Davi com os reis, porque ele tinha feito o bem em Israel e servido a Deus ao seu templo. Depois da morte de Joiada, os chefes de Judá foram e se prostraram diante do rei, e o rei os ouviu. E então abandonaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram os postes da deusa Azerá e aos ídolos. E por esta culpa veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Então nós vemos o que aconteceu. Enquanto o tio dele, né, estava vivo, estava ali influenciando ele, né, tudo correu bem, né? Eles adoraram ao Senhor, eles quebraram lá os altares, eles fizeram toda uma mudança. Eles restauraram a casa do Senhor, né? Fala também no texto, que não vou ler tudo porque é muito longo, mas eles restauraram a casa do Senhor, eles reformaram, né? Eles receberam ofertas para reformar o templo. Então, assim, foi algo muito importante que aconteceu ali naquele momento. Mas quando o sacerdote morre, ele passa a adorar outros deuses novamente, né? O povo também, né, novamente. Então nós vemos aqui que Joás, ele estava
ali acompanhando o tio, mas ele mesmo não criou raiz, né? Ele mesmo ali, a gente ouviu, né, agora a pregação de domingo, que falou muito sobre árvores, sobre raiz. Então, ele não criou raízes no Senhor. Ele fez aquilo que o tio estava falando, ele entendeu, né, que era importante, mas logo que o tio morreu, ele simplesmente falou, agora meu tio morreu, então eu vou adorar outro Deus. E nós devemos tomar cuidado com isso, né, porque é importante que a gente ande com pessoas que sirvam a Deus e que a gente ouça os conselhos dos nossos irmãos que servem ao Senhor. Mas nós precisamos criar as nossas próprias raízes. Nós precisamos adorar ao Senhor, nós precisamos buscar ao Senhor nós mesmos, né? Não só porque né, o meu irmão, meu amigo que eu gosto muito serve a Deus, então eu vou com ele para a igreja, mas aí depois, e se o amigo não vai mais? A gente não pode se prender a pessoas, a gente tem que se prender ao Senhor, amém? Por que, irmãos, que eu falo isso? Porque as pessoas, né, nós somos humanos e os humanos vão errar, né? A gente vai errar. E se a gente se firmar em alguém, né, em uma pessoa, a gente pode se machucar, né? A gente pode ali se decepcionar, mas o Senhor não nos decepciona. Amém? E se nós tivermos raízes firmes no Senhor, nós não vamos sair desviar do caminho. Amém? Então, é importante a gente, né, ter influências de nossos amigos, nossos irmãos cristãos? Sim, é muito importante. A gente aprende um com o outro, a gente aprende sobre o Senhor, a gente aprende a ter mais fé, a gente aprende a orar pelo irmão, a gente aprende muitas coisas e isso é primordial, né? É a nossa comunhão, isso faz muita diferença. Mas o principal é o Senhor. A nossa busca, o nosso alvo é o Senhor. Amém? Glória a Deus. E depois, lá em 2 Crônicas 24, no 19, e aí diz assim: mas o Senhor lhe enviou profetas para reconduzir a si. Estes profetas testemunharam contra eles, mas eles não quiseram ouvir. Então, o Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Ele ficou em pé diante do povo e lhe disse: assim diz Deus, por que vocês estão transgredindo os mandamentos do Senhor? Vocês não vão prosperar. Por terem abandonado o Senhor, também Ele os abandonará. Então, nós vemos aqui que Deus enviou um profeta ainda para avisar. Olha, vocês estão se desviando do caminho, né? Não está certo. E aí a gente vê que o profeta quem era? Zacarias, que era o filho, né, do Joiada, que era primo do menino, né? Do menino que já estava grande aqui, no caso, né? O Joás. Já era um rei, ele já estava grande e ele ouviu ali do próprio primo falando: olha, vocês estão se desviando do caminho, né? Olha o que vocês estão fazendo. E aí a gente vê no 21, diz assim: conspiraram contra ele e o apedrejaram por ordem do rei no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou de como Joiada, pai de Zacarias, tinha sido bondoso com ele e acabou matando o filho dele. E ao morrer, Zacarias disse: o Senhor verá isso e o retribuirá. Então, assim, ele não só não ouviu, né, como mandou matar o próprio primo, e a Bíblia fala que ele se esqueceu de tudo que o tio tinha feito. Então, irmãos, um grande erro nosso, nós humanos, é se esquecer das coisas boas, tanto de pessoas como do próprio Senhor que fez para nós. Né? Quando a gente passa por dificuldades, a gente esquece que muitas vezes o Senhor nos ajudou, né? Até quando a gente fica chateado com o irmão. Fiquei chateado hoje, mas, poxa, o irmão me ajudou até ontem, ele estava ali firme ali comigo, mas quem lembra? Né? Então, nós vemos que a Bíblia deixa bem claro isso, né? Ele não se lembrou de como o tio dele tinha sido bom, né? Então, é algo que a gente precisa vigiar. Amém? A gente precisa ter essa gratidão no nosso coração. E aí, continua no 23, que diz assim, depois eu vou deixar você ler. Antes de findar o ano,
O exército dos sírios atacou Joás, invadiram Judá e Jerusalém, mataram todos os chefes do povo e levaram os despojos ao rei de Damasco. Embora o exército dos sírios não fosse grande, o Senhor permitiu que ele vencesse um exército que era muito maior, porque eles tinham abandonado o Senhor, Deus de seus pais. Assim os sírios executaram o juízo de Deus contra Joás. Contra os sírios foram embora, deixando Joás gravemente ferido, e os servos de Joás conspiraram contra ele por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada e o mataram em sua cama. Então, nós vemos que o fim dele foi trágico, né? O Senhor permitiu que um exército muito menor, fala aqui na passagem, ganhasse, né, vencesse, e ele ficou gravemente ferido, e ainda depois os próprios servos dele o mataram. Mas o que eu quero trazer hoje? O Senhor não quer nos castigar, irmãos. A gente ouviu isso semana passada, né? Uma bênção a palavra. O Senhor não é um Deus que quer nos castigar. Ele é um Deus que nos ama, Ele é um Deus de misericórdia. Tanto que Ele envia o profeta para falar, olha, Ele dá uma chance, né? Ele fala, olha, vocês estão errando. Joás, naquele momento, podia falar, poxa, meu primo está aqui, meu tio fez tudo aquilo, né? Vamos se arrepender, vamos voltar ao Senhor. Mas não, né? Ele não deu ouvidos. Mas o Senhor, Ele sempre nos dá uma nova chance. Amém? E o Senhor, Ele não quer nos castigar. O Senhor nos ama. E a prova de amor dEle é o Filho dEle, Jesus, que foi enviado para morrer em nosso lugar, né? Para que nós possamos ser perdoados, restaurados no amor do Senhor. Então, o Senhor nos chama para o arrependimento. Amém? Lá em Marcos 1, vou deixar você ler aqui, ó. Em Marcos 1, o 14 e o 15. Eu vou ler o 14, você lê o 15, tá? O 14 diz assim: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e aí continua aqui no 15. E dizendo... Aí aqui, ó. É muito Vai? pequeno. Deixa eu aumentar aqui. Aqui, ó, então você lê essa parte que está mais forte, tá bom? Então vai. E no 15 diz assim: E dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Ai, tá com vergonha? Ih, agora ficou com vergonha. E diz assim: Arrependei-vos e crede no evangelho. Bem, o Senhor nos chama ao arrependimento e para nós crermos no evangelho. Amém? Lá em Lucas 15, 10, diz assim: E eu digo, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, o Senhor, Ele tem alegria em nós. Ele tem alegria quando nós nos arrependemos, quando nós nos colocamos diante do Senhor. Amém? Então, para encerrar, eu só vou colocar aqui os pontos do que a gente falou. Então, Deus tinha um propósito na vida de Joás, né? Ele foi ali salvo, né, pela tia, para poder reinar, para poder continuar a descendência lá dos reis. E assim também Deus tem um propósito na nossa vida. Amém? O Senhor nos formou, Ele nos conhece desde o ventre das nossas mães e Ele tem um propósito para nós. Amém? O Joás, ele seguiu, né, firmemente lá os conselhos do tio, mas ele não conseguiu continuar nos caminhos do Senhor depois que o tio morreu. Então, né, deixa para nós, busque ao Senhor, né, busque você ao Senhor, entenda quem Ele é, pesquise, né, leia a Bíblia, leia uma Bíblia de estudo, né, faça um estudo, né, aquilo que você tem dúvida, pergunte, porque, né, nós estamos aqui, né, como servos do Senhor para aprender juntos também, muitas vezes, que a gente também não sabe tudo, mas a gente vai atrás, a gente busca o pastor, a gente sempre está disposto a nos ajudar, né, a aprender, né? Venha para a escola bíblica, venha aprender mais o Senhor, né? Tem sido uma bênção. E tudo isso que a gente faz, irmãos, todo o estudo, toda a busca que a gente faz ao Senhor,
faz parte do nosso crescimento, faz parte da gente firmar a nossa raiz nele. Amém? Vigie e ore, né? Seja vigilante, né? Porque o nosso coração ele é fácil para se inclinar para o mal, né? Então, vamos vigiar, orar e buscar sempre a direção do Senhor. E seja grato, né? Seja grato pela sua vida, seja grato pelas coisas que o Senhor te dá todos os dias, porque o Senhor nos dá muitas coisas todos os dias, muitos livramentos que muitas vezes a gente nem vê, nem sabe, mas o Senhor está ali guardando, está enviando anjos. Então, seja grato. E busca o Senhor no sentido também de se arrepender, né? De restaurar a sua vida, de ter uma vida em santidade com o Senhor, porque Ele nos chama para esse arrependimento. E se você ainda não confessou o Senhor como seu Salvador, como seu Deus, o Deus da sua vida, faça isso, né? Se você entende essa palavra, entende que o Senhor é Deus, que Ele pode todas as coisas, que Ele cuida de você, que mesmo Ele sendo o Deus criador dos céus e da terra, Ele conhece você, Ele sabe o seu nome, Ele te criou, Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. Você tem livre acesso a Ele através de Jesus, né? Se você entende isso, confesse, né? Hoje, sábado, a gente vai ter um batismo. Eu não paro de chorar quando eu penso, porque é tão maravilhoso, irmãos, a gente ver a alegria da Cláudia agora que vai se batizar, a alegria que ela tem em confessar que só o Senhor é Deus e ali se derramar e dizer, eu vou deixar o meu velho homem aqui, né, minha velha mulher, e vou levantar como uma nova mulher na presença do Senhor, né, tendo um novo entendimento. E isso é tão maravilhoso, né? Então, se você ainda não fez isso, faça, né? Busque, peça oração, né? A gente está sempre aqui disponível para servir ao Senhor e para servir uns aos outros também. Amém? Né, se você já fez essa confissão, mas talvez você precise agora de um momento de mais intimidade, busque aprender do Senhor, busque essa intimidade com o Senhor e seja sempre grato por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Amém? O Senhor te ama, o Senhor, Ele quer te restaurar, Ele quer te salvar, Ele quer te curar, e Ele está sempre por perto. Eu queria só encerrar, que enquanto eu estava adorando, o Senhor me deu um salmo. Eu queria ler, eu não sei se tem alguém pedindo por socorro, mas eu vou ler o salmo que o Senhor colocou no meu coração, que é o Salmo 121, que diz assim, o primeiro. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, e nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo o mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Que as palmas louvem ao Senhor.